Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo aqui no canal Fé e Vida Cristã. No vídeo de hoje, queremos falar sobre o problema da alta crítica bíblica, certo? Na verdade, os métodos de crítico para os textos ou críticos textuais, eles são válidos não só para a Bíblia, mas para todo e qualquer documento que se está trabalhando, né? Que está tentando estudar qualquer documento. Esse método é válido para todos. O problema é que, quando se trata da Bíblia Sagrada, os críticos são tendenciosos, tá certo? Eles não fazem a mesma abordagem que fazem a Bíblia com outros documentos, mesmo que sejam antes ou posteriores à Bíblia. Quando se trata da Bíblia, é um ceticismo geral. Quando é outros documentos, aí não tem tanto ceticismo assim. E é isso que nós queremos comentar neste vídeo, beleza? Então, antes de continuar, quero pedir que, se você está aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, se gostar do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e estamos juntos aí fazendo a obra de Jesus Cristo. Certo? Então, gente, o problema da alta crítica. Os críticos da Bíblia, de forma totalmente tendenciosa, de forma totalmente desonesta, eles se desfazem da Bíblia e procuram encontrar todo tipo de problema para não aceitar a Bíblia Sagrada como um livro confiável, como um livro válido e como sendo a verdadeira e a única palavra do Deus vivo e verdadeiro, né? Então, eles usam de todo tipo de artifício, artimanha para negar a veracidade da Bíblia Sagrada e da Palavra de Deus. E dentre esses artifícios que os inimigos da igreja usam, eles usam também as críticas, a avaliação, ou método de avaliação do texto, que pode ser chamado de críticas, né, ou métodos críticos do texto da Bíblia. Certo? Então, eu fiz um pequeno compilado aqui, né, eu coloquei uma colinha aqui, né, o livro não vai ter edição, e para mim não me perder no conteúdo, eu fiz aqui a cola, né, para estar passando para vocês. Então, o que acontece? Na avaliação do texto, na avaliação do documento, alguns métodos críticos são utilizados, né? São usados. Então, nós temos o primeiro método, que é o método histórico, né? Que ele vai datar os documentos, né, que estão sendo vistos, vão verificar o documento. Eu também estou resumindo totalmente, né? Eu não posso até fazer um vídeo falando de cada uma detalhadamente, mas de forma objetiva é isso que acontece. Temos a crítica das fontes, né, que vai descobrir e definir quais foram as fontes usadas, né, ou seja, se foi usado outro tipo de documento, né, qual era esse documento, quais foram as fontes usadas na compilação, né, desse documento. Estou falando da Bíblia, né, ou de qualquer outro documento histórico. Né, a crítica serve para todos eles. Como eu falei, a única diferença é que a abordagem da Bíblia é totalmente tendenciosa. Então temos a crítica histórica, temos a crítica da fonte, temos a crítica da forma. Né? A crítica da forma, ela vai estudar as formas literárias. Por exemplo, a Bíblia, ela tem épico, né, que é, por exemplo, a história de Moisés saindo do Egito com o povo de Israel. Na Bíblia, ela vai ter poesia, né, como, por exemplo, o livro de Jó, o livro de Salmos, e por aí vai. Então, são as formas literárias que é composto o documento. Nós temos a quarta, que é a crítica da tradição. Né? A crítica da tradição, ela vai basicamente verificar a tradição oral, né, antes dessa tradição ser colocada no papel. Ou seja, por exemplo, antes da escrita, os povos tinham suas tradições, suas histórias que eles contavam de um para o outro. Até que chegou o tempo que conseguiram escrever, né, eles pegaram isso e colocaram no papel. Então, o que veio antes da escrita é chamado de crítica da tradição. Tá certo? E em último lugar, nós temos a crítica da redação. Né? A crítica da redação, ela é basicamente uma junção de tudo. Né? Ela vai ver o texto, a redação do texto, né? Vai ver o que pode ter sido omitido com base no conhecimento que tem da crítica da tradição, né? Da crítica histórica, né? Vai ver o que poderia ter sido acrescentado e esse tipo de coisa. Então, são basicamente, de forma bem sucinta, né? Bem sucinta, são basicamente esses os métodos que é usado, né, pela academia hoje para avaliar os textos e os documentos antigos que nós temos em mãos, tá certo? E como eu falei, isso vale para a Bíblia e tanto para qualquer outro tipo de documento. O problema é que quando chegamos na parte da Bíblia, os críticos são totalmente tendenciosos e chegam até um ponto de serem desonestos na abordagem da Bíblia Sagrada. Tá certo, gente? Então o que acontece? Em primeiro lugar, eu quero, antes de
passar para o próximo ponto aqui, fazer uma pequena avaliação aqui. Uma das coisas que os críticos acusam a Bíblia é que eles não aceitam ela porque ela não tem múltipla atestação. Ou seja, teria que ter outros documentos falando da Bíblia para que então eles pudessem aceitar a Bíblia, né? Então sempre eles colocaram a Bíblia, a palavra de Deus, em dúvida, por esse motivo. Então, gente, o problema é que quando aparece uma múltipla atestação, eles não aceitam. Eu quero falar a respeito de Flávio José daqui a pouco, mais adiante. E o que acontece? Eles não aceitam Flávio José. Então, eles exigem uma múltipla atestação, né? Um texto além da Bíblia. Aí, quando encontram esse texto, eles não aceitam. Não, isso aqui não é verdade. Ou seja, eles são totalmente tendenciosos, tá certo? Mas é o seguinte, essa exigência que o crítico faz de múltipla atestação, aí eu vou falando por mim, eu não aceito esse argumento. Eu não aceito essa objeção. Porque a Bíblia, por si só, ela tem múltipla atestação. Porque a impressão que eles passam é que a Bíblia é um livro único, né? Então por isso ele não é confiável. O que por si só já é errado, né? O que torna o livro confiável não é se ele é um, é se ele trata com a verdade. E mesmo colocando a Bíblia em diversas dificuldades, ela vem se saindo, né? Por exemplo, por muito tempo, eles disseram que a Bíblia foi quem inventou a história dos hititas, aí depois foram lá e encontraram a civilização dos hititas. Depois disseram que Nabucodonosor não existiu, né? O Belsazar não existiu. Aí depois encontraram falando de Belsazar, né? Aí depois disseram que Belsazar existia, mas não era rei. Depois encontraram documento falando que Belsazar era rei, que ficou responsável na Babilônia enquanto Nabonido sai em suas viagens, tá certo? E assim uma série de coisas que as pessoas foram negando, e com o tempo a arqueologia e os estudos foram mostrando que sim, a Bíblia tem razão. A Bíblia é a verdade, tá certo? Então, dizer que não aceita porque é só um livro, isso também não é um argumento válido. O que torna o livro válido não é se ele é um. O que torna ele válido é se ele está de acordo com a realidade, tá certo? Mas ainda assim, mesmo tratando da questão de ser um, o problema dos críticos é que a Bíblia não é só um livro, tá certo? A Bíblia ela é um conjunto de livros. Tanto que o nome Bíblia ele tem justamente o significado de uma mini biblioteca, tá certo? A Bíblia não é só um livro, ela é um conjunto de livros. Beleza, pessoal? Então esse argumento de que a Bíblia não tem múltipla atestação, por isso ela não é aceita, é um argumento também que não é válido, tá certo? Ele não é válido. A Bíblia por si só, ela tem múltipla atestação. São vários escritores, vários autores, de vários lugares, de várias culturas. Então a Bíblia sim, ela tem múltipla atestação porque ela não é um só livro. Se for pegar essa lógica do crítico, de dizer que não aceita a Bíblia porque ela é um livro, mesmo sendo vários em um, então vamos saber até que ponto ele está disponível a seguir essa lógica. Então quer dizer que se ele pegar um conjunto de vários livros, né, em um só volume, vários livros falando sobre diversos autores, né, falando sobre biologia, e todos esses livros estiverem em um só volume, quer dizer que eles não vão aceitar esse livro porque ele não tem múltipla atestação? Obviamente que não. Tá certo? Obviamente que não. Eles vão aceitar sem nenhum problema. Como eu disse, a questão da autocrítica é que ela é tendenciosa com a Bíblia Sagrada e com a Palavra de Deus. Nós entendemos que o inimigo sempre quis acabar com a nossa fé, mas ela está edificada na rocha que é Jesus Cristo, né? E Jesus disse que passarão céus e a terra, mas as suas palavras, elas não hão de passar. Então a Bíblia Sagrada, ela continua. Outra questão, eles vão dizer que a Bíblia também não é confiável, né? Não, a Bíblia não é confiável. Primeiro, porque nós não temos como chegar nos originais da Bíblia, né? Então não tem como eu saber o que estava no original, então não tem como eu ter certeza que o que está escrito hoje é justamente o que estava no original, tá certo? E outra coisa que eles alegam é que mesmo que nós temos da Bíblia está cheio de contradição, né? Ou seja, a Bíblia está cheia de contradição. Em primeiro lugar, falando essa questão da contradição, não, gente, a Bíblia não está cheia de contradição. Eles inventam essas contradições, tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo apenas aqui, mas são vários que nós poderíamos dar. Quando Jesus está sendo espancado, né, julgado no Sinédrio, lá em Jerusalém, que Pedro está lá do lado de fora, Jesus diz para Pedro, antes disso no caso, né, Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar, Pedro. Aí o que acontece? Tu vai me negar antes que o galo cante. Tem um texto que diz apenas isso. Pedro, tu me negarás antes que o galo cante. Depois vem outro texto, outro evangelho, que vai dizer, Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Aí o que o crítico vê, ele vê uma contradição bem aqui, viu? Só a Bíblia está cheia de contradição. Um diz que vai negar antes que o galo cante, outro diz que vai negar se o galo canta 3 vezes. Gente,
Isso não é contradição. Isso é complemento da informação. Um texto diz, olha, você vai me negar antes que o galo cante. Aí outro texto ele vai dar uma informação a mais. Você vai me negar se o galo cante sim, antes que ele cante 3 vezes. Então não é contradição. Um texto está complementando outro texto. Então são coisas desse tipo que o crítico vem e diz que não aceita a Bíblia porque ela está cheia de contradição. Mas como nós vemos, não. O crítico ele é simplesmente tendencioso e quer encontrar contradição e problema em tudo. Tá certo? Então, mais uma vez, um argumento derrubado que não vale. Ele não é válido. Mas a questão é, e aqui é o ponto-chave que eu queria chegar. O crítico diz que não aceita a Bíblia porque não tem como chegar no original. Tipo, os documentos não são confiáveis, porque não tem como eu ver o que estava no original, por isso eu não aceito. Tá certo? Aí, pessoal, isso é incrível. É incrível isso. Por quê? O problema do crítico não é de chegar no original. O problema do crítico é de chegar no original e admitir que Jesus Cristo existiu, que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus. Por que acontece? Flávio Joséfo, aí eu quero ler com vocês, aqui né, em Flávio Joséfo, no meu livro aqui, fazer a leitura, está na página 832, no terceiro parágrafo, que diz assim, ó, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos. E este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Então o que acontece? Vamos fazer algumas ponderações sobre isso aqui. Em primeiro lugar, o crítico diz que o Novo Testamento não é confiável porque não pode chegar no original, né? E que o Novo Testamento não tem múltipla atestação. Então o que acontece? Em Flávio Joséfo nós temos uma múltipla atestação segundo eles mesmos, né? Como eu falei, para mim a Bíblia por si só ela já tem múltipla atestação. Mas segundo o crítico eles querem algo fora da Bíblia, né? Beleza. Tem Flávio Joséfo. Mas como eu falei, o problema deles não é com a múltipla atestação. O problema deles é o preconceito com a Bíblia Sagrada e o ceticismo com respeito a Jesus de Nazaré. Porque quando eles pegam o Flávio Joséfo, aí eles dizem não, isso poderia ser uma múltipla atestação, mas na verdade isso não foi escrito por Flávio Joséfo. Isso não está no original de Flávio Joséfo, né? Isso foi algum cristão posterior que colocou no livro, tentando passar a imagem de que Jesus existiu. Então ele deu um jeito de colocar isso no documento de Flávio Joséfo. Tá certo? Então aqui é o nosso ponto-chave e queremos fazer algumas ponderações. Quer dizer, o Novo Testamento não é confiável, e olha que o Novo Testamento tem infinitamente mais números de documentos do que o Flávio Joséfo. Só do Novo Testamento temos cerca de 25 mil cópias, pegando todas elas. Do Antigo temos cerca de 5 mil. Tá certo? Então, gente, quer dizer, usando esse método de comparação histórico, né, justamente o método que eles usam para dizer que a Bíblia não é válida, esse mesmo método, esse mesmo tipo de crítica histórica, redação e etc., eles usam para dizer que conseguem chegar no original de Flávio Joséfo, e por conseguirem chegar no original de Flávio Joséfo, eles sabem que esse texto que fala de Jesus não está lá. E isso é muito curioso. Primeiro, porque Flávio Joséfo foi escrito praticamente no mesmo tempo que os evangelhos foram escritos, e alguns livros do Novo Testamento. Na verdade, Flávio Joséfo, talvez alguns livros do Novo Testamento tenham até sido escritos depois de Flávio Joséfo. Quer dizer, o pessoal da crítica fica pior ainda, porque eles colocam o Novo Testamento para muito depois de Flávio Joséfo. Segundo eles, Flávio Joséfo é muito antes do Novo Testamento. E qual é o problema disso? O problema disso é que, segundo eles, com os métodos críticos, né, do texto, eles conseguem chegar ao original de Flávio Joséfo, que segundo eles foi escrito antes do Novo Testamento, mas com esses mesmos métodos, eles não conseguem chegar no original do Novo Testamento, que foi escrito depois de Flávio Joséfo, e tem mais documentos ainda para ser comparado do que o de Flávio Joséfo. Então vocês percebem como são totalmente tendenciosos? É totalmente tendência da parte da alta crítica. Tá certo, pessoal? Então, e outro mais. Outras considerações que quero fazer aqui.
Eles vêm dizer que não está no original de Flávio Josefo, né? Já mostramos que isso é totalmente refutável, porque eles conseguem chegar no original de Flávio Josefo, mas não conseguem chegar no Novo Testamento. Então, nós já vimos que isso é totalmente refutável, né? É totalmente uma questão de tendência da parte da alta crítica, tá certo? Mas a justificativa que eles dão é que foi algum cristão posterior que teve acesso a esse documento e na intenção de colocar Jesus no documento, eles colocaram esse texto falando sobre Jesus. Só que aqui nós temos dois problemas principais. Primeiro, nós observamos que o texto ele não faz referência a Jesus como alguém que elogia e admira Jesus, não. Ele não fala dele, ele fala dos outros. Ele fala, olha, era um certo homem sábio. Aquele era o Cristo. Só que Cristo tinha muitos Cristos na época, segundo os próprios críticos da Bíblia. Tá certo? Então tinha muitos Cristos na época. Então que tipo de interesse é que o cristão tem de colocar Jesus e fazer esse tipo de referência? Uma referência totalmente sem nenhum tipo de consideração por Jesus. Entende, pessoal? É só tendência da alta crítica mesmo. Né? E outra coisa, como é que o cristão tem acesso a um documento tão vasto, tão grande, né? Tão grande, mais de 1000 páginas, e ele com tanta vontade de colocar Jesus lá, ele usa apenas metade de uma página? Não seria de se esperar que eles usassem pelo menos um capítulo inteiro falando de Jesus? Pois é apenas metade de uma página. Tá certo? Então, a alta crítica, o problema dela é o preconceito com o cristianismo. É o preconceito com a fé, o preconceito com a Bíblia Sagrada. Mas como falamos no início, estamos edificados na rocha que é Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E a palavra de Cristo passarão os céus e a terra, mas a palavra dele continuarão. Tá certo? Então é isso o nosso vídeo. Se gostou do nosso conteúdo, curta nosso vídeo, comente aí embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Fui!